Olá, olá, bem-vindo ao canal do Benito Pepe. Você que caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. O objetivo desse canal é pensar junto com você. Estamos aqui para pensar e refletir juntos. Você deve ter visto aí o título deste vídeo, História da Comunicação Humana e as 10 grandes mudanças ou acréscimos que vieram a ocorrer durante esse processo de comunicação, o processo de evolução da comunicação humana. Vamos falar aqui de maneira científica, ok? E um pouquinho de filosofia, é sempre porque, como filósofo, eu gosto de refletir. Muito bem. Vamos então colocar a origem, como é que tudo começa, essa comunicação humana, provavelmente emitindo sons, com gestos, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. As mudanças tecnológicas ou acréscimos que foram ocorrendo e, por fim, a gente vai fazer uma projeção para o futuro. Como é que será essa comunicação lá no futuro? A gente já tem hoje internet, né? Smartphone, a gente tem uma tecnologia aí fantástica já em nossa mão, né? Como é que vai ser o futuro? Será que a gente vai ter implantes, né, aparelhos eletrônicos? Ou seja, vamos falar isso no final dessa série de vídeos. Por que uma série de vídeos? Porque não vai ter como eu esgotar tudo aqui neste vídeo, né? Muitas tecnologias foram disruptivas, ou seja, elas acabaram. Algumas coexistem ainda hoje, né? Muito processo lá na antiguidade, ela foi evoluindo, mas outras foram coexistindo, tá certo? Vamos falar sobre isso. Estou aqui na introdução. A comunicação humana é um dos fatores que nos fazem diferentes de todas as outras espécies. Nós somos seres humanos porque nós nos comunicamos da maneira que nós nos comunicamos, transmitimos conhecimentos e faz com que essa bagagem do ser humano vai passando de geração em geração. A cultura que a gente transmite, né, as experiências, tudo isso hoje registrado faz nós sermos seres humanos, ok? Muito bem. A comunicação é uma das necessidades humanas. Necessidades humanas. Olha, você tem que diferenciar o que é necessidade e o que é desejo. A propósito, eu vou falar e depois eu vou gravar um vídeo para distinguir isso com mais detalhes no campo de marketing, né? Em marketing a gente fala de necessidades, desejos, demandas, ofertas, mas isso é para outro vídeo. Se você está gostando e interessa esses assuntos e gosta de pensar, já se inscreve aí. E, aliás, já deixa o like, né? Tá gostando do vídeo? Deixa o like. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber as novidades, né? E as novas publicações, inclusive a sequência desses vídeos que eu vou falar sobre a comunicação humana, né? Muito bem. Como é que tudo começou? Tudo começou. Como é que foi? Então, a primeira grande revolução, pelos estudos que eu faço nesse campo, né, eu gosto muito de antropologia, né, e eu penso o seguinte: a gente gesticulava, fazia pequenos gestos, sons, pequenos sons, né? E o tipo do som que a gente fazia já deveria querer significar alguma coisa, né? Muito bem. Mas com o passar do tempo, a gente consegue não só emitir um som, mas já começamos a ter vocabulário, palavras. E essas palavras que a gente consegue emitir, eu fico imaginando o seguinte, aqueles homens mais antigos lá, pegando uma pedra para querer ensinar para o filho como é que conseguia caçar. Então ele pegava uma grande pedra e taca, pedra, bicho morre. Quer dizer, ele tentava fazer algum som, algum vocabulário para poder transmitir. Isso demorou muito tempo, né, para essa parte aqui fonoaudióloga nossa ser desenvolvida, ok? Mas a gente tem então uma primeira grande revolução, né, sem dúvida nenhuma, na comunicação humana foi o vocabulário, a possibilidade de emitir palavras com sentidos e significados. Beleza? Essa foi a grande revolução, então. Dessa maneira, ficou muito mais fácil a gente dizer o que a gente pretendia dizer, né? A gente poderia expressar ali uma comunicação, transmitindo não só com gestos, né, com olhares, com expressões faciais, né, mas de outras maneiras mais claras, né? É claro que as expressões faciais, os gestos, permanecem. Olha aí, é claro que aqui nós não estamos falando de tecnologia propriamente dita, na essência da palavra, mas estamos dizendo aqui algum sentido daquilo que continua existindo.
Lá no nosso primórdio, no nosso início da comunicação humana, a gente fazia gestos, né, expressões faciais, e alguns animais ainda o fazem, né? Você pode notar que existem alguns animais que fazem essas expressões assim, como o chimpanzé, né? Macaquinho, com um gesto, alguma coisa, eles querem dizer alguma coisa, né? O ser humano desenvolveu a palavra, mas continua usando o gesto. E olha que interessante, né? Porque a fala humana não é uma tecnologia, como eu disse, mas é algo que permanece. Agora, olha que interessante. Os gestos, as expressões faciais, dificilmente mentem. Dificilmente mentem. Você pode falar uma frase completa, fazer um discurso completo, com vocabulário maravilhoso e está mentindo. Mas quem entende bem, os gestos, as expressões faciais não mentem. É interessante pensar nisso, né? Como é que nós falamos também é outro fator interessante. Como nos expressamos, o tom da nossa voz, né? A maneira de dizer, as palavras podem ter significados diversos. Olha, vou dar exemplo. Você pode falar bom dia. Caramba, esse bom dia aí foi legal, né? Bom dia! As pessoas às vezes falam trabalho, né? É uma coisa meio estranha, né? Mas você poderia falar, e aí, galera? Pois se aí a galera é mais agradável do que o bom dia, na verdade. Então, a forma como você vai falar vai dar significado diferente. Eu costumo brincar numa aula de comunicação, quando a gente fala em comunicação, por exemplo, em comportamento organizacional, a gente sempre faz eu faço aquela brincadeira às vezes, né? Dizendo assim, você gosta mais de ser chamada de bobinha ou de lindona, né? Vai depender como você fala o bobinha e como você fala o lindona, né? Você pode chegar aí, bobinha, bobinha, é uma coisa, ou lindona, lindona. Então, tem muita diferença a forma como a gente fala, ok? Muito bem, mas essa é a primeira grande revolução da comunicação humana. Vamos para a segunda, vamos logo para a segunda, que essa já está demorando muito, né? A segunda grande mudança ou revolução na maneira do ser humano se comunicar foram os desenhos. Então imagina só, você poderia já falar, se expressar, mas você queria mostrar alguma imagem que você viu, um tipo de um animal, mas você não conseguia falar, né? Você desenhava ali no chão, né? Com a areia ali, com uma varetinha, tá certo? Com o passar do tempo ali, os homens começam a desenvolver ou com sangue de animais, ou com alguma planta ali que saía uma espécie de tinta. Começamos, né, porque somos nossos ancestrais humanos, a fazer pinturas rupestres, né? E vocês sabem que existem pinturas rupestres de até 40 mil anos, né? Se eu não me engano, aqui no Brasil e na França tem alguma coisa em torno de 37 mil anos pinturas rupestres. Essas atividades do cotidiano eram registradas naquelas pinturas rupestres, né? Os animais que o ser humano via, né? Ele desenhava aqueles animais da maneira que ele conseguia, evidentemente, né? Alguns aí que já viajam um pouco nesses registros, estudam bastante esses registros de pinturas rupestres e dizem até que eles desenharam astronautas, como se tivéssemos visitas aqui de astronautas, né? Interessante, mas o que importa é que haviam e há ainda esses registros. E é interessante que é registro que ainda existe, né? Estão por aí, você pode ver. Essa é a segunda grande revolução na comunicação humana. Então a primeira foi a fala, a palavra, né? A segunda, então, foi esses desenhos, pinturas rupestres. A terceira, ela é fantástica. Sem dúvida nenhuma, ela consegue fazer registros mais interessantes ainda, que são as escritas cuneiforme, hieróglifos, né? E depois o alfabeto. O alfabeto e tudo isso, nós estamos falando aí de 5.500 anos. 5.000 anos, mais ou menos, e 3.000 antes de Cristo, né? Nós já tínhamos ali o alfabeto. Olha só que interessante, a gente consegue, com um símbolo, letras são simbólicas, né? A gente consegue deixar registros, né? Sem dúvida nenhuma, uma grande revolução para passar o conhecimento, agora já registrado, né? De uma maneira mais permanente, com mais significado, ok? Naquela época ainda também ocorreu outras coisas. Por exemplo, sinais de fumaça, já tem aí estudos que pode ter ocorrido há 3.000 anos antes de Cristo,
né? Sinais de fumaça. Índios americanos já o faziam. Lá na África, por exemplo, o tambor. Olha só, com o tambor transmitia mensagem de um lugar para o outro. Tanto a fumaça como o tambor já estava transmitindo de um lugar para o outro uma mensagem com aqueles sons, né? O mais fantástico aí é quando começa a 2.900 anos antes de Cristo, né? Os pombos-correios, outra forma de comunicação humana fantástica, né? A gente coloca ali pombos-correios, né? Com aquela mensagem já escrita, já existia ali a escrita, e levava essa mensagem para outro lugar, né? Vamos falar agora da quarta grande mudança nessa revolução da comunicação humana. Uma espécie de jornal surge lá em Roma. Sabe qual é? O Acta Diurno. Já ouviu falar? Acta Diurno. 59 anos antes de Cristo. 59 anos antes de Cristo. Com o imperador Júlio César. Era uma espécie, não era prensa ainda, né? Era uma espécie de outdoor. Era feito, como é que funcionava aquilo? Era exposto nas praças públicas, era feita com grandes placas brancas e com madeira, parecia um outdoor dos nossos dias, e ali colocava-se, relatava as vitórias, né, do imperador. Se colocava nas praças públicas e tal. Em alguns pontos, evidentemente, não era uma coisa tão simples de ser feita, né? Mas olha que interessante aí no jornalismo daquela época. Só se mostrava as vitórias, não se contava nenhum derrota, nada de negativo, né? Tá entendendo a jogada? Muito bem, mas o mais interessante nessa quarta grande mudança não é isso que eu quero falar. Isso aqui é só para dar uma abertura para falar que foi a prensa de Gutenberg. Exatamente, a prensa de Gutenberg, já em 1455. Nessa questão da prensa de Gutenberg, eu faço aqui um outro parêntese. Da mesma maneira que na escrita lá, aqueles que usavam da memória para contar as histórias por memória, eles iam dizer o seguinte: agora eu não posso mais contar histórias porque tem a escrita, o pessoal pode ler na escrita, eu como contador de história vou perder a minha fonte de renda. Aí eu digo, né, pessoal, aqueles que aprenderam e se preocuparam em aprender a escrita, começaram a escrever também, e podiam ler em praça pública também aquilo que estava escrito, sem se preocupar tanto com a memória, né? Alguns poderiam ter desenvolvido lá a forma do papiro antes do papel, né? Trabalhavam com aquilo, olha quanto emprego pode ter surgido, né? A espécie da tinta para ser usada, enfim. As novas formas de trabalho, é claro que faz perder aquela maneira que você trabalhava, mas você tem que acompanhar a mudança e aprender a fazer o novo. Foi o mesmo que ocorreu com a prensa. Na hora que tem a prensa ali, os escribas, que saíam copiando, né? Os escribas, os copistas, né? Tinham que copiar, levavam anos copiando uma Bíblia, por exemplo. Imagina uma Bíblia com 73 livros. 73. Para copiar toda uma Bíblia, levava uns 2 anos ou mais, né? Os monges lá no seminário ficavam copiando a Bíblia lá 2 anos. Até tem uma historinha engraçada que a Bíblia, né, era divulgada e difundida apenas para quem tinha condições de comprar, porque era caro, né? Imagina lá em 1455, né, antes da prensa, né, para você ter uma Bíblia. Então tem uma historinha de um rapaz católico, só existia o catolicismo na época, né? Porque o protestantismo surge com o bispo luteranismo, que era um bispo católico, que ele protesta, né, algumas situações da igreja lá na época, e inclusive ele usa da prensa para poder divulgar, né, as ideias dele, né, do protesto, né, que ele estava fazendo ali, e inclusive depois ele imprime a Bíblia para todo mundo, claro, mas antes não tinha. Então conta a história que um rapaz católico queria casar, né, e falou com o pai dele: pai, eu quero casar, né? Aí o pai dele falou: tudo bem, meu filho, mas você vai levar uma Bíblia, né? Todos nós temos a nossa Bíblia. E ele falou: não, claro que eu quero. Então tá, você queria casar quando? No final do ano. Não, no final do ano não dá não. Só daqui a 12 ou 3 anos, que eu vou mandar o copista copiar uma Bíblia para você, né? Então, brincadeiras aqui à parte, mas para ver como é que era a dificuldade, né? Para você ter um livro. Aí tem também a história engraçada da questão da caixa alta, né? Você sabe quando você escreve aquelas letras garrafais, letras mais grandes, né? Aí você chama aquilo de caixa alta, né? Parece que está gritando, né? Aliás, evitem escrever com aquela caixa alta que é horrível, né?
A não ser que uma palavra que você quer realmente chamar atenção específica, né? Que aquilo é gritar. Mas a caixa alta, na época, só existia no começo, e depois começa a ter a menorzinha. A caixa alta era uma caixa que ficava mais alta mesmo, então o cara pegava a letra maior lá em cima, e até hoje fala caixa alta ainda, olha que engraçado, né? Muito bem, poucos anos depois daquela revolução, lá em 1650, um padre jesuíta alemão, ele inventou o megafone moderno, uma outra forma interessante de transmitir conhecimento, megafone, né? Bacana, né? Eu vou parar por aqui e depois eu vou seguir com a quinta grande mudança. Então acompanha aí, se inscreve. Se eu já tiver falado esse vídeo, você está vendo depois, vai estar aí na descrição. Na descrição eu deixo o link para a sequência desses vídeos, tá ok? Deixa o teu like, até o próximo vídeo. Um abraço do Benito Pepe.